Boa noite. Boa noite. Dilma afirma que não haverá mudanças no governo antes da definição do pedido de impeachment e relator pretende entregar o parecer amanhã. A comissão especial deve votar até segunda-feira e enviar ao plenário. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello manda Eduardo Cunha dar andamento ao pedido de impeachment de Michel Temer. Cunha diz que a ordem é absurda e vai recorrer. E o ministro Gilmar Mendes afirma que pode ter havido crime de falsidade na declaração de posse de Lula na Casa Civil. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto, depois de um rápido intervalo. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta terça, a máquina recebe Denise Stoklos, atriz, autora e diretora que viaja o mundo apresentando suas peças de teatro. Fiquei muitíssimo contente de estar aqui porque eu fiquei ao lado desse performer que está dentro do seu desejo. A Máquina, nesta terça, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Abrimos o Jornal da Gazeta, edição das 10, falando sobre o surto de gripe em São Paulo. Boa parte das clínicas particulares da cidade estão com estoques de vacina contra o H1N1 esgotados. Pois é, está uma correria atrás dessa vacina. O paulistano enfrenta filas e gasta horas procurando onde tenham doses disponíveis. A variação dos preços é alta, mas as pessoas não se importam em pagar mais para se imunizar. Ligamos para várias clínicas de vacinação em São Paulo. Na maioria, as doses para a gripe acabaram e não há previsão de quando novos lotes vão chegar. Boa tarde, vocês têm vacina H1N1? Não temos. Ela chegou na sexta, mas na sexta mesmo já acabou. E você tem previsão? Não entendi? Você tem previsão de quando vai chegar? Não temos previsão ainda. Algumas até deixaram mensagens pré-gravadas. Obrigada, cliente. Informamos que o lote da vacina H1N1, recebido no dia 4 de abril, esgotou. As clínicas que ainda têm doses da vacina estão enfrentando muita demanda. Essa teve a capacidade de atendimento superada. Parou de distribuir senhas 2 horas antes do horário previsto para fechar. Pela carinha de choro, a Cloé e a Estela conseguiram as doses. Mas a mãe conta que não foi fácil encontrar. Demorou quanto? 2h40. A circulação do vírus H1N1 chegou mais cedo que o previsto pelos médicos. O país já registrou 71 mortes provocadas pelo vírus este ano, segundo o boletim do Ministério da Saúde divulgado ontem. A maioria, 55, no estado de São Paulo. A Secretaria Estadual de Saúde antecipou a campanha de vacinação nos postos. A partir da semana que vem, crianças pequenas, idosos e grávidas vão receber as doses gratuitamente. Mas quem não está neste grupo e quer se vacinar precisa arcar com os custos. Segundo o Procon de São Paulo, o preço da vacina varia de R$ 120 a R$ 215 reais. O órgão notificou hospitais e laboratórios a prestar esclarecimentos sobre o valor das doses. Há suspeita de prática abusiva de preços. A gente tem visto bastante casos graves de gripe com o H1N1 confirmado. E em criança, realmente, o quadro é sempre mais grave. Então, eu acho que se pudesse, poderia vacinar todo mundo. Mas a gente que está em contato com criança doente, a gente que está em hospital tem que vacinar e as crianças também. O assunto que dominou Brasília hoje foi o pedido de impeachment do vice-presidente da República, Michel Temer. Isso porque o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, desarquive e envie o caso para análise de uma comissão especial que será formada na casa.
A decisão liminar atendeu a um mandado de segurança do advogado Mariel Marley Marra, de Minas Gerais. Ele argumenta que o vice também cometeu crime de responsabilidade ao assinar 4 decretos de suplementação orçamentária entre maio e julho de 2015, sem autorização do Congresso Nacional. Esse é um dos argumentos usados pelos autores do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para o ministro Marco Aurélio Mello, cabe ao presidente da Câmara apenas a análise formal da denúncia. E não havendo problemas nesse aspecto, ele deve enviar a uma comissão especial para decidir sobre o andamento do processo. Cunha pode recorrer e levar o caso ao plenário do Supremo. E Eduardo Cunha classificou de absurda a decisão do ministro Marco Aurélio Mello de mandar a Câmara acolher o pedido de abertura de processo de impeachment de Michel Temer. Ele disse que vai recorrer e ponderou que, com a decisão do ministro, teria que abrir 8 pedidos de afastamento da presidente Dilma Rousseff que ainda precisam de análise. Cunha disse ainda que só irá instalar a comissão pelo impeachment de Temer quando houver nomes suficientes para a criação do colegiado. Se não houver indicação pelos partidos, ele deixou claro que não irá dar seguimento à comissão. E um assunto que tem ganhado adeptos em Brasília. Hoje, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, defendeu a antecipação de eleições gerais como alternativa para o país. Ele disse que nenhuma proposta pode ser descartada. Ontem, o senador Waldir Raupp, do PMDB, propôs antecipar para outubro a eleição de presidente da República, prevista para 2018. Renan disse que vê com bons olhos a ideia como forma de resolver a crise política. No entanto, defendeu uma eleição geral para todos os cargos, presidente da República, governadores, senadores e deputados, além de prefeitos e vereadores, já marcada para este ano. A presidente Dilma Rousseff já rebateu essa possibilidade. Ela ironizou a proposta de convocar eleições gerais antecipadas para outubro. Em entrevista a jornalistas, Dilma falou ainda que não haverá reforma ministerial antes da votação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Dilma conheceu hoje o avião militar KC-390 da Embraer, o maior já fabricado no Brasil. Depois do evento, durante entrevista na base aérea de Brasília, a presidente falou sobre a proposta do senador Waldir Raupp, do PMDB, para alterar a Constituição e realizar eleições presidenciais em outubro. Eu acho que essa proposta, como várias outras, são propostas. Não rechaço nem aceito. Eu acho que é uma proposta. Convence a Câmara e o Senado a abrir mão dos seus mandatos. Aí vem conversar comigo, tá? Dilma também disse que não vai fazer nenhuma reforma ministerial antes da votação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. O Palácio do Planalto não está pretendendo transformar qualquer reestruturação ministerial antes de qualquer processo de votação na Câmara. E as especulações que fazem sobre ministérios, sobre mudanças no governo, são absolutamente isso que eu disse, especulações, sem base na verdade. E nessa entrevista, Dilma também afirmou que desde o início do segundo mandato tentam construir mecanismos para tirá-la do poder. A presidente destacou ainda que nenhum governo vai conseguir comandar o Brasil se não tiver um pacto pelo diálogo e pela estabilidade e se não respeitar as regras do jogo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala justamente sobre a decisão da presidente Dilma de não promover uma reforma ministerial antes da votação do impeachment. No instante em que Lula negocia com a escória do Congresso Nacional o preço do salvamento do mandato de Dilma Rousseff, a presidente da República informa que não pretende fazer reforma no seu ministério antes da votação do impeachment. Partidos como o PP e o PR não deram garantias de que entregarão todos os votos de que Dilma necessita. E o governo ficou com receio de jogar ao mar os ministros do PMDB, que ainda estão agarrados aos cargos e que acenam com a hipótese de entregar algo como 3 dezenas de votos contra o impeachment. Dilma faz uma aposta de risco. Mal comparando, é como se a presidente, em desespero de causa, tentasse vender o carro para comprar gasolina. Ela exige pagamento antecipado e diz que entregará o veículo quando puder.
O problema é que os compradores que já hesitavam em comprar um carro usado da mão de Dilma Rousseff talvez não se animem a fechar o negócio sem testar a mercadoria. Há muita coisa envolvida nessas transações, só não há interesse público. Boa noite. E a ex-candidata à presidência, Marina Silva, do Partido Rede, defendeu novas eleições no país. Ela afirmou também que o impeachment não é golpe. Se você tem um TSE que, se tiver o sentido de urgência do que está acontecendo, fizer o julgamento, caçar a chapa, convocar uma nova eleição, inclusive com base na estrutura das eleições municipais que já está pronta, que não custará um centavo a mais para os cofres públicos, você tem uma saída que é efetiva. O impeachment não é golpe. O julgamento pela justiça, se comprovadas as denúncias, não é golpe. O que nós não podemos é golpear o futuro da nossa nação com aqueles que não estão querendo resolver a crise, apenas a disputa do poder pelo poder. Aqui em São Paulo, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que a presidente Dilma Rousseff pode ter cometido crime durante a nomeação de Lula para a Casa Civil. A posse do ex-presidente está suspensa por uma decisão de Gilmar Mendes. Na entrevista coletiva, Gilmar Mendes disse que o plenário do STF só deve decidir na semana que vem se o ex-presidente Lula vai ou não assumir como ministro-chefe da Casa Civil. A posse foi suspensa por uma decisão do ministro em caráter liminar. Mendes entendeu que houve desvio de finalidade, que Lula foi nomeado para ganhar foro privilegiado no STF e escapar da investigação comandada por Sérgio Moro, juiz de primeira instância. Gilmar determinou que a investigação continuasse sob a tutela do juiz de Curitiba. Esse também foi o entendimento do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Mas, na semana passada, o plenário do STF decidiu que a investigação dos grampos telefônicos de Lula vai ficar no Supremo Tribunal Federal. Analistas interpretam que o caso só foi mantido na corte mais alta do país porque haveria a suspeita de infração na conduta da presidente Dilma. A nomeação de Lula para a Casa Civil poderia caracterizar tentativa de obstruir a justiça. Aos jornalistas, o ministro Gilmar Mendes disse que entende que a presidente da República pode ser investigada. O ministro se refere ao teor da conversa gravada e divulgada por Moro, na qual a presidente Dilma diz que estava enviando a Lula o termo de posse. No caso específico, eu até anotei isso na minha liminar, o que ressai é pelo menos a impressão de que pode ter ocorrido mesmo um crime, não um crime de responsabilidade, mas um crime mesmo do Código Penal, que é o crime de falsidade. Não é? A possibilidade de que tenha havido, de fato, a declaração falsa da posse do presidente Lula. Uma possível investigação precisa ser pedida pelo Procurador-Geral da República. Gilmar Mendes também falou sobre a ideia defendida por um grupo de senadores de antecipar a eleição presidencial para outubro, junto com as eleições municipais. Uma emenda de difícil aprovação. Eu imagino que é mais um impulso, mais um esforço no sentido de sinalizar que a crise precisa de ter saídas institucionais. O relator da Comissão Especial sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados pretende entregar seu parecer amanhã. O relatório do deputado Jovair Arantes, do PTB, deve ser votado pela comissão na próxima segunda-feira. Depois seguirá para o plenário da Câmara. Arantes voltou a dizer que os depoimentos dados à comissão a favor e contra o impeachment não serão levados em conta para seu relatório. Ele deve se basear apenas nos documentos escritos de acusação e defesa. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o deputado Paulo Maluf, do PP, integrante da comissão, acusa o governo de oferecer cargos em troca do voto de deputados do seu partido contra o pedido de impeachment. Maluf não citou nomes. O deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, acusou o governo de oferecer dinheiro em troca da ausência de parlamentares no dia da votação do impeachment no plenário, ação que também favorece Dilma. Ele não quis falar sobre os deputados que teriam sido procurados pelo governo.
Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, afirma que se houver impeachment sem comprovação de crime de responsabilidade, a presidente Dilma poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Mello afirmou que o Supremo Tribunal Federal não vai analisar a conotação política do que for decidido no processo do impeachment, mas defendeu que a corte deve examinar o enquadramento jurídico. Quer dizer que se a presidente foi impedida pelo Senado, ela pode recorrer ao Supremo? Vamos admitir, em tese, hipoteticamente, exagerando, inclusive, nesse enquadramento, que ela seja impedida sem a existência de um crime de responsabilidade devidamente provado. Fica por isso mesmo? Não. Se o julgamento é político? Não é Palavra político. aberta. É um julgamento que é um misto. É político e é, a um só tempo, jurídico. O comentarista do Jornal da Gazeta, José Neumann e Pinto, era um dos jornalistas presentes no programa e criticou a atuação do STF. Eu sou um cidadão direito, mas se eu fosse um bandido, eu adoraria ter foro privilegiado. O senhor está aí se queixando aí do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro condenou 67 réus em 17 processos, enquanto isso, vocês estão lá. O Renan Calheiros, 9 processos. O Eduardo Cunha, 6 processos, réu, tá? Ninguém é julgado. Então, o Lulinha, que é um grande malandro, está lá, sob a sombra da impunidade de vocês. E aí vocês brincam, né? Olha, o Lula é isso, o Lula é aquilo, e o julgamento vai ser postergado. Né? A pergunta é a seguinte: é um grande negócio ter foro privilegiado no Brasil, não? O ministro rebateu. Eu não posso concordar de forma alguma 67 com o enquadramento do Supremo como órgão benevolente. Nós temos um exemplo recente, que é o julgamento do processo que ficou conhecido como mensalão, e impusemos condenações. Inclusive perdoados, com pena perdoada. Só os que não têm foro privilegiado. Pelo Supremo, não. Houve um indulto natalino e nós temos que cumprir a lei. Mas o Marcos Valério está preso. Não transfira essa responsabilidade para o Supremo. O Supremo é a última trincheira da cidadania e a atuação dele é uma atuação vinculada à Constituição Federal. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Ontem, o advogado-geral da União, o José Eduardo Cardoso, foi à comissão de impeachment e, em vez de defender Dilma, até disse que as pedaladas fiscais representam um crime leve, como se houvesse crime leve e crime pesado. Crime de responsabilidade fiscal é crime de responsabilidade fiscal. Ele praticamente disse, isso aí aconteceu, mas não é importante. O importante é que é uma vingança do Eduardo Cunha. E que o impeachment é um golpe, portanto, o Temer não pode assumir, porque não teve voto. Eu não sou defensor do Temer, o Temer teve voto, 54 milhões de votos, porque quem votou em Dilma votou no Temer. E, no caso, eu fico preocupado porque, hoje, ao dar liminar, forçando o Eduardo Cunha, ou seja, um dos vilões lá do discurso do Zé Eduardo Cardoso, a aceitar um pedido de impeachment do vice, pode ser que haja algum exemplo na história, mas eu não me lembro, porque vice é a expectativa de poder, não tem poder, e o impeachment exige, o impedimento exige poder. O ministro Marco Aurélio atinge principalmente os dois alvos da acusação com que Dilma, através do seu advogado-geral, que não é mais o advogado-geral da União, apesar de receber salário nosso e não dela, os escolheu ambos como inimigos. Eu não tenho nenhuma razão para desconfiar das intenções do ministro Marco Aurélio Mello. Ao contrário, não conheço nada que possa desaboná-lo. Mas eu espero, como cidadão, espero muito, rezo, peço a Deus, Nosso Senhor, de que realmente isso seja apenas uma coincidência, que o ministro realmente tenha convicção de que isso aconteceu e não tenha nada a ver com essa guerra que a Dilma instalou para ver se fica no poder contra o Temer e contra o Eduardo Cunha. Eu volto na quinta-feira, direto ao assunto,
Até! O prazo de prisão temporária de pessoas detidas na semana passada pela Operação Lava Jato terminou hoje. Com isso, o juiz Sérgio Moro decidiu libertar o ex-secretário do PT, Silvio Pereira. Só que manteve Ronan Maria Pinto preso. O empresário passou para a prisão preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. A Operação Lava Jato investiga por que Ronan Maria Pinto teria recebido quase 6 milhões de reais a partir de um empréstimo fraudulento do banco Chain ao pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, em outubro de 2004. Ronan é suspeito de chantagear Lula, Dirceu e Gilberto Carvalho para não divulgar detalhes de um esquema de corrupção em Santo André e do sequestro e assassinato do prefeito Celso Daniel em janeiro de 2002. Segundo a investigação, Silvio Pereira teria intermediado as negociações entre Ronan e o PT. Também há suspeitas de que ele teria recebido dinheiro de empresas investigadas na Operação Lava Jato para não falar sobre o esquema de corrupção. O senador Delcídio do Amaral foi submetido a uma cirurgia na vesícula no Hospital Sírio-Libanês, região central de São Paulo. Por causa da intervenção, o senador vai ficar 10 dias afastado da casa. Portanto, ele não vai comparecer na próxima quinta-feira à sessão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, onde apresentaria a defesa. Delcídio foi preso em novembro do ano passado pela Operação Lava Jato por suspeita de atrapalhar as investigações. Ele saiu da prisão em fevereiro e, desde então, não voltou mais ao Senado. O senador tem apresentado sucessivos pedidos de licença por motivos de saúde. Desdobramentos do escândalo internacional Panama Papers. Presidente da FIFA, eleito em fevereiro, está na lista de envolvidos em negócios com offshores. E o primeiro-ministro da Islândia renuncia depois de ser citado nos documentos do escritório panamenho Mossack Fonseca. O nome do número 1 da FIFA, o suíço Gianni Infantino, aparece em acordos realizados quando ele era diretor jurídico da UEFA. Infantino negou envolvimento nas transações offshores. O primeiro-ministro islandês deixou o cargo mesmo após afirmar que não renunciaria por causa do escândalo. De acordo com os documentos vazados, ele e sua mulher criaram uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas com a ajuda do escritório panamenho Mossack Fonseca. Ele não declarou a empresa na Islândia. E agora a Operação Zelotes. A Procuradoria do Distrito Federal denuncia à Justiça novo caso de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Desta vez, em relação à obtenção de decisão favorável em processo do empresário Walter Faria, que é dono do Grupo Petrópolis. Ele não é acusado de ter envolvimento com o caso, mas sim 2 advogados do empresário, Benício Júnior e Guilherme Macedo Soares. Os outros 3 denunciados eram conselheiros do CARF e são acusados de receber propina. São eles Paulo Roberto Cortes, Nelson Malman e Pedro Anan Júnior. A ação aponta que Malman e Cortes intermediaram em nome do escritório de Benício e Guilherme o pagamento de vantagem indevida ao conselheiro Pedro Anan, do valor de R$46 mil. Uma massa de ar seco que está sobre o sudeste deixou o tempo aberto e o dia quente em todo o estado de São Paulo. Aqui na capital, a terça-feira começou com o céu alaranjado, típico de outono. A temperatura média na cidade ficou em torno ali dos 30 graus e os próximos dias devem continuar assim, seco, sem chuva. Veja os detalhes na previsão. A quarta-feira será bem parecida com o dia de hoje em todo o estado de São Paulo e é bom se hidratar bastante e usar roupas mais leves. Isso porque o ar seco continua predominando e afastando qualquer chance de chuva. No interior, a umidade do ar fica próxima dos 30% e deve cair mais ao longo da semana. As temperaturas ainda ficam altíssimas. A máxima vai chegar aos 37 graus em Votuporanga e aos 35 na cidade de São José do Rio Preto, no norte do estado. Na faixa litorânea, calor de 31 graus em Santos e de 30 em Caraguatatuba. Aqui na capital, os próximos dias também serão de sol e céu azul. A máxima chega aos 31 graus amanhã por aqui. Na quinta-feira, os termômetros se mantêm na mesma marca e na sexta, para fechar a semana, esquenta ainda mais. A previsão é de um calorão de 32 graus. E agora é o momento da sua participação aqui no Jornal da Gazeta, edição das 10. O Gazap é o quadro em que você pode denunciar os problemas do seu bairro, da sua região, e é bem fácil de participar.
Mande fotos ou vídeos de até 1 minuto para o nosso WhatsApp. Vamos ver qual é a denúncia que recebemos de estudantes do ABC. Olá, boa noite. Hoje são alunos de Santo André, na Grande São Paulo, que reclamam que não tem aula quando falta água na Escola Estadual Inádio Melo. Gostaria de saber por que não tem aula hoje? Porque nós estamos sem água. As torneiras vivem assim, secas. Os alunos fizeram essas gravações em fevereiro, mas dizem que isso sempre acontece. A empresa responsável pelo saneamento em Santo André disse que fez uma vistoria ontem de manhã e constatou que não há caixa d'água suficiente para abastecer toda a quantidade de pessoas na escola e que daí a direção educacional precisaria se adequar. No entanto, a diretoria de ensino diz que o problema de falta d'água é frequente e que o abastecimento em toda a cidade é irregular. Você também quer reclamar? Grave um vídeo e mande pra gente. Pegue o celular na posição horizontal e mande para o número 11, que é aqui de São Paulo, 991616121. E claro, caso você tenha alguma dúvida, visite o nosso site. Então, eu te vejo amanhã. Até lá! Uma tentativa de assalto a carro forte terminou em tiroteio em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Um vigia do supermercado onde aconteceu o crime ficou ferido. A tentativa de assalto foi por volta das 9 horas da manhã. Segundo a polícia, 4 homens fortemente armados com fuzis tentaram roubar um carro forte que tinha vindo abastecer os caixas eletrônicos dos bancos que ficam aqui dentro deste supermercado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Durante a troca de tiros, um funcionário da empresa de segurança ficou ferido. Os bandidos fugiram sem levar nada. Pela manhã, só a polícia e a perícia puderam entrar. Para os funcionários do supermercado que presenciaram a cena, foram momentos de pânico. Entraram para reabastecer o caixa 24 horas, em seguida já entrou 4 caras encapuzados, atirando para tudo que é lado. Só vi tiro para tudo que é lado, as paredes lá tá tudo destruída. Eles vieram para atirar em quem tivesse na frente, sem dó. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Tchau, Gabriel. Uma ótima noite para vocês. Pessoal, valeu pela companhia. A gente se vê amanhã. Você fica agora com A Máquina com Fabrício Carpinejar. Até lá. Ronifon recebe o cantor Rick no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora A Máquina. Jornal da Gazeta.